gente vai estar falando sobre o filme Precisamos Falar sobre o Kevin. É um filme, na verdade, é um livro, né, que virou filme. O filme é de 2011, onde o contexto é um contexto familiar, a questão da estrutura, né, da família, e o quanto a questão da relação dos pais, a relação pais e filhos, pode influenciar nessa criação, no caso do filme, né, o Kevin. Olá, Simone, seja bem-vinda, viu? Uma alegria tê-la aqui novamente, com certeza. A noite de aprendizados, com certeza, com a sua contribuição, é muito maior. Então, seja bem-vinda, né? Que a gente possa fazer uma live incrível nessa noite. Não só, né, nós estarmos compartilhando, né, esses aprendizados, mas quem está assistindo também a live possa contribuir também, ou baseado no ler o livro, também assistir o filme, e talvez até baseado numa fala, né, que a gente possa vir a falar. Então, se sinta à vontade, Simone, né, com muita gratidão que eu recebo você aqui na live, e eu vou passar a fala para você se apresentar, para quem não conhece, né, ainda. Difícil, mas não ter, mas se apresente. Vamos lá. Boa noite, gente. Como o índice apresentou, eu sou Simone Salles, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica, né? E hoje a gente vai estar aqui explanando sobre um filme que é muito bacana para se explanar, né? Embora seja um filme, né, forte, mas que vai tratar questões muito comuns no dia a dia, né? Que não terminam com um desfecho, né, que terminou com o Kevin, ainda bem, mas semelhantes. Então, fique com a gente. Se você conhece alguém que é mãe de criança, mãe de adolescente, que sente dificuldade, pai, tia, convide para assistir essa live com a gente, que a pessoa vai estar ganhando muito, porque a gente vai debater aqui muitos temas extremamente relevantes na relação mãe e filho, sobretudo, e também pai e filho. Então, acho que é isso aí. Então, pegando essa sua fala, né, dos temas, né, vou falar rapidamente os possíveis temas que a gente vai estar falando. Depressão pós-parto, tem o amor e desamor em relação pais e filhos. A gente vai começar a entender, né? A gente vai falar um pouco da mãe, um pouco desse pai, um pouco de Kevin, né, que é a principal, né, mas a gente vai entender também que o tempo todo o filme fala mais, né, na visão dessa mãe. Né, o tempo todo, a maior parte do tempo, essa mãe está mais em evidência. Então, a questão do tema de maternidade e também carreira, né, a gente vai ver também que existe essa coisa, esse elemento tema de em que momento é melhor, né? Será que era o melhor momento para eu ter filho agora, né? Enfim, ou depois, né? Eu tinha muita coisa para viver ainda e acabei sendo mãe, né? Tem essa dialética aqui também nessa live. Será que o Kevin, né? Ele era diagnosticado como sociopata, psicopatia, né? Uma interrogação para a gente poder discutir nessa live, e comportamentos, né, de criança, o quanto, né, a gente, você como pai, como mãe, como tio, tia, enfim, possa identificar comportamento, né, das crianças, até que ponto pode ser normal, entre aspas, né, ou que momento se chama atenção e é a hora de intervir, né? Intervir ou ser permissivo, né? Então, são alguns elementos. Então, como eu estava falando, é um filme de 2011. Esse filme foi criado a partir do livro. O livro traz uma coisa mais extensa, né? Eu não tive a oportunidade de ler o livro, né, assistir o filme. Então, minha visão vai ser mais baseada no filme.
E a gente pode estar começando a falar, né, desse contexto dessa mãe, aonde essa mãe, pelo que o filme mostra, ela não queria ser mãe ali, naquele momento. No início do filme, ela expressa muita liberdade, ela expressa que ela queria ser livre ali, e ela expressava mais as emoções, né? É o que me passou naquele momento ali, e após o casamento, após a maternidade, né, mais diretamente, algumas coisas mudam para ela. Então, assim, é importante a gente contextualizar, né? Tem essa mãe, onde ela inicialmente busca uma liberdade, ela tem vários sonhos, várias metas a cumprir. Esse pai, né, a gente vai ver em alguns momentos, talvez, permissivo, e o Kevin, a gente fica pensando, né, até que ponto essa influência desses pais, será que foi culpa, né, dos pais? Até que ponto a responsabilidade numa criação de um filho você pode intervir, né? Então, fique ligado que a gente vai por essa linha de pensamento aí. E aí eu vou passar a fala para Simone, que ela possa fazer a introdução desse filme, enfim. Sinta à vontade. Vamos lá. Como você falou aí, né, todos esses temas a gente vai abordar aqui hoje. E aí eu acho interessante a gente começar justamente com essa contextualização, como você já fez um pouco aí, que é a questão quando a Eva ela descobre que está grávida, né? Então, no início do filme, a introdução, né, tem umas cenas que mostram a Eva se divertindo, ela é uma pessoa que se divertia e que viajava, até porque a profissão dela é justamente essa de conhecer lugares no mundo, da arte, né? Tanto que ela tem aquele mapa maravilhoso, né, na parede. E é uma aventureira, uma desbravadora, como diz o próprio pôster dela, que o filho está observando. Tem uma hora que ela surpreende ele observando. Ela é uma desbravadora. E aí, de repente, ela descobre que está grávida, né? Só que essa descoberta para Eva da gravidez não foi uma descoberta sadia para ela. Por quê? Qualquer pessoa pode descobrir que está grávida sem ter planejado necessariamente, eu vou ter um filho agora. Mas Eva tinha um padrão de vida legal, o marido tinha um padrão de vida legal, então é uma criança, eu vou ter que dar uma parada e a gente vai, né, como acontece em muitas famílias, e criar. Mas não foi isso que aconteceu com Eva. Eva, desde a gravidez, ela não conseguia gostar desse bebê, ela não conseguiu ressignificar aquilo para colocar dentro da vida dela naquele momento, né? E aí é interessante porque a gente sabe da importância, né, que tem, mesmo dentro da barriga, do sentimento da mãe em relação ao bebê, que isso já vai afetando de alguma forma o temperamento e a personalidade daquele bebê. Então, por que tem bebês que eles nascem e eles choram mais, e eles são mais agoniados, e eles não conseguem comer, dormir direito, e já tem bebês que são mais tranquilos, é normal, que chora dentro de uma medida de normalidade, que se alimenta, que dorme. E o Kevin, a gente vê que quando ele nasce, ele é esse bebê cólero, né? Aquele bebê que grita o tempo todo, que chora, que desespera a Eva. A ponto, por exemplo, de a Eva levar o filho perto de uma britadeira para não escutar aquele choro que para ela é ensurdecedor e é quase impossível dela ficar ali escutando. É quase um prazer. É uma cena bem forte, né? É um prazer em estar escutando aquele outro som, né, da britadeira. Era mais prazeroso do que o próprio choro do filho, né? Exatamente. Isso é uma cena bem forte do filme. E ela leva ele e deixa ele lá. Então, Eva, claramente, ela não sabe o que fazer com aquela criança. Ela não entende o propósito, ela não se apropria de um sentimento de maternidade, de mãe, e ela não consegue estabelecer e criar um vínculo com esse bebê, mesmo depois de nascido, né? E aí, só adiantando já aqui, tem uma passagem do filme que é bem curtinha, quando a gente presta atenção, eu já assisti esse filme umas 4 vezes, ou foram 5,
que a Eva ela vai no psiquiatra, né? Ela vai ao psiquiatra. Mas aí uma coisa que eu já deixo aqui importantíssimo de a gente ressaltar, que é medicação psiquiátrica não cura nenhum problema emocional. Tá bom? As medicações psiquiátricas vão mexer nas substâncias do nosso cérebro, né? Cura a depressão, não tem, gente, tá? É só paliativo. Então a Eva, ela vai lá no psiquiatra, mas ela não busca o que é mais importante para o caso dela, que era o acompanhamento psicológico, né? Então acho importante a gente deixar isso bem claro aqui, e vai se desenrolar tudo que vai se desenrolar na vida e na relação de Eva e de Kevin, né? E da família como um todo. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho, amigo, que aí depois eu vejo que a gente vai trocando. Então, assim, pegando essa parte, né, a gente entra um pouco na questão o fato, né, ela tomar remédio, assim, o filme, né, se a gente não está muito atento, o filme ele tem flashes, né, do passado e o presente, né, ele está sempre indo e vindo, né, se a gente não prestar atenção, a gente pode se perder um pouco, né, uma coisa. Isso mesmo, é atemporal, né? É atemporal. Então, assim, o que é que discrimina, né, a questão do tempo atual e o tempo mais antigo é a questão do cabelo dela. Hoje está maior e antigamente está mais curto. Então, assim, pegando essa questão da mãe, ela, quando a Eva está grávida, ela não se reconhece, ela está num momento onde tem outras grávidas, ela olha aquilo e as outras grávidas, as outras mães estão assim, felizes, ela olha assim como se ela tivesse um pouco fora daquele contexto, que não tivesse uma satisfação naquilo, e enfim, ela fica estranha naquele momento ali. Então, esse pós, né, esse saber que está grávida, e o após também em relação a depois de ter o filho, né? No momento que ela tem o filho, lá na maternidade, vamos dizer assim, o pai está segurando o Kevin e ela está simplesmente eu falo cara de nada, né, entre aspas, no caso, o olhar de paisagem, ela está indiferente a esse bebê, a esse filho, né? E quando a gente vê essa cena, né, de nascimento, qual é o primeiro colo que a criança, que o bebê vai estar, é da mãe. E na cena, eu acredito que de propósito, focaliza justamente o pai nesse momento, não a mãe. Então, assim, é esse contexto de diferença, né, que a gente pode dizer até uma depressão pós-parto, e essa indiferença, ao decorrer, ela a todo custo, em outros momentos, ela estimula o Kevin e esse estímulo não volta. Né? Nos momentos de brincadeira com a bola, ela fala assim, Kevin, joga a bola para mim, joga, e ela joga e aquilo, como se ele não escutasse aquilo, não fizesse diferença. E aí só no momento que ele quer, né? Às vezes ele faz no intuito de quê? De desafiar essa mãe. Ele está o tempo todo desafiando essa mãe, se fazendo desentendido, né? Fazendo para que essa mãe ache que ele é bobinho, que ele não fala, e na verdade ele tardou a falar, mas ele sabia falar, tinha habilidade, mas por algum motivo ele se recuava, né? Essa afronta talvez, né? Então uma possibilidade a gente olhar nesse filme esse aspecto dessa relação mãe e filho. Sim. Durante os primeiros anos de Kevin, eu acho que era decisivo, né? Que é quando a gente fica ali assistindo o filme e a gente meio que fica angustiado de ver como as coisas se desenrolam e ver como que a Eva não busca ajuda, como que o pai não busca ajuda, né? Então, a figura do pai, por exemplo, é um pai deficiente, né? A função paterna praticamente inexistente ali, né? Aquele pai. Então, ele apenas enrola. É aquele pai que, quando vê o filho, dá presente,
oi campeão, passa a mão pela cabeça da coisa que a criança faz, porque ele não quer ter trabalho, ele não desenvolve a função paterna ali no filme, né? E aí tudo acaba ficando mais ainda nas costas de Eva, né? O maior peso. Já tem um grande peso de ser mãe, que já é essencial, principalmente nesses primeiros anos de vida. E ao mesmo tempo a Eva não tem ajuda desse pai, pelo sofrimento que ela estava passando, pela depressão pós-parto, pelo comportamento do Kevin, né, desde criança. Então, assim, como você falou bem, Whindersson, né, o olhar de Eva para o filho é de um olhar de indiferença. E é isso que incomoda o Kevin. É por isso que ele não fala, é por isso que ele não joga a bola. Então tem uma hora que ele mostra para ela, eu sei fazer o que você quer que eu faça, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque você não me ama, eu não vou fazer porque você é indiferente a mim. E se você é indiferente a mim, eu também serei indiferente a você. Né? Então assim, gente, da forma como eu estou falando aqui, né, eu sei que muitas mães, muitas pessoas podem olhar e dizer assim, mas essa mulher é culpada de tudo. Entenda, Eva teve depressão pós-parto. E o sofrimento e tudo, e a forma como ela cuidava da criança, ela não tinha essa consciência do que estava acontecendo. Né? Por isso seria importante ela ter buscado ajuda. Mas por não ter essa consciência, ela acabava passando por todo esse perrengue com a criança, né? Que não se sentia amado, né? E assista um filme que não assistiu, é muito bom nesse sentido, para a gente enxergar. E não precisa abrir a boca e dizer, mãe, você não me ama. Estava claro, a criança não sentia amor. Então, a Eva não conseguia dar esse amor para o Kevin, né, fazer ele sentir esse amor, e automaticamente ele retaliava essa mãe. Então, o Kevin era um pequeno terrorista. Então, tudo que era para fazer, cada atividade que Eva tinha que fazer com o Kevin era uma sessão de terrorismo. Tomar banho, trocar de roupa, ir ao banheiro, fazer atividades escolares, tudo era horrível. Por quê? Porque o Kevin não tinha esse vínculo com a mãe não tinha esse vínculo. E, por outro lado, a Eva também estava sozinha nesse processo. Ela não tinha alguém ali do lado dela para, de fato, poder ajudá-la. Pelo menos é desta forma que eu percebo ali a situação. Você percebe diferente, Whindersson, essa relação? É isso. A questão é que o pai, né, o tempo todo, apesar da presença física, mas ele estava ausente de atitude, né, de intervir ali. Então, e ele no filme em si, ele também não aparece muito, né? Como foi dito, a mãe está o tempo todo, né, sendo o pivô de tudo. Não que o pivô de culpa, mas pivô de atitudes, enfim, né? Tanto no passado, no presente, né? Que, como eu falei, o filme vai indo, né? Indo e vindo, né, a esse passado e o momento atual. Então, assim, o Kevin, ele aprende a manipular a situação. Com o pai, a relação com o pai é um pouco mais cordial, aparentemente, né? E essa mãe o tempo todo ali, né? E com a mãe todo esse processo, como você falou, né? Toda atividade era um terrorismo. Então, com o pai era aparentemente mais leve. Então, o pai comprava as coisas para Kevin, né? E até essa coisa do comprar, né? A questão do arco e flecha, né? De uma certa forma, incentivando. Ele não tinha até a situação que aconteceu, né? A tragédia. Ele ia fazer 16 anos ainda, tinha 15 ali, e ele já estava com arco e flecha profissional. Então, assim, a questão não é culpar o pai, né, mas, assim, até que ponto o ter a noção daquilo que ainda não era para aquela idade, né, o que ele poderia fazer, né, um adolescente. Um adolescente como o Kevin, né, que tinha todas aquelas posturas. Verdade. Então, assim, e junto a isso, outro agravante é a questão dos tipos de jogos, que até o pai jogava junto, que era o que? De violência, de matar.
Então, assim, você que é pai, você que é mãe, né, essa coisa do... Porque a agressividade, né, desse adolescente, dessa criança, acaba acontecendo, acaba aumentando, né, porque ali os jogos é um ensaio mental ali. Não quer dizer que toda criança que vai, né, jogar jogos violentos vai, né, acabar matando alguém, mas a questão da agressividade, todo um contexto pode mudar. Então, esses pais, né, já como aprendizados, né, até que ponto você como pai, você como mãe, tem acompanhado esse desenvolvimento desse seu filho, dessa sua filha, em relação a jogos, em relação à questão da internet, né? Então, isso também faz parte, né, desse tema de hoje. Então, o quanto estar presente em termos de atitude. Então, acompanhar isso de perto, né? E, de fato, pais de verdade que amam, eles disciplinam esses filhos, né? Os filhos precisam dessa disciplina, né? Amar é disciplinar. No caso do filme, a gente vê uma permissividade muito grande, tanto mais do pai, né, e a mãe em alguns momentos, né? O Kevin, ele comanda ali a situação, ele faz o que ele quer, pede o que quer. Aí tem uma cena, eles voltando para casa, a mãe, ela tá escutando uma música e ele fala que não gosta de escutar, ela automaticamente desliga o som. Aí a questão, Kevin, é quase assim, Kevin, você deixa que eu vá comprar um negócio no supermercado, né, faça uma compra, às vezes que era necessário ali naquele momento, ela pede permissão para ele. Aí ele diz que não, quero ir para casa. Pronto, ela cede e a história é essa, né? Essa é uma cena que acontece em muitas outras. Então, assim, para a gente refletir o quanto, né, essa educação, essa atenção, essa disciplina, esse limite que é importante para as crianças, né? Sim, e aí você fala dessas questões da falta de limite, estava muito alinhada ali também ao medo. A mãe tinha medo do filho, né? O Kevin era estranho para ela. Ela tinha medo de falar, o pai passava a mão pela cabeça, não assumia a sua função de pai, e o menino ia levando desta forma. E aí acontece uma coisa extremamente relevante e também decisiva nessa situação, que é um divisor de águas, que é o nascimento da irmã. E aí bate também para a gente falar da questão da depressão pós-parto. Por que a gente precisa entender a depressão pós-parto? Assim, uma mulher que teve depressão pós-parto em um filho, ela vai ter no outro? Não necessariamente. O filme mostra isso. Quando ela engravida da menina, que ela tem a filha, já é uma outra Eva. Não é a mesma Eva. Tanto que a relação dela com a menina, o vínculo que é criado, é outro, né? Já é um vínculo de fato de maternidade. E, logicamente, que o Kevin, que não teve esse vínculo estabelecido, para ele é um soco na boca do estômago. Então, ele vai ficar ainda mais revoltado, porque o objeto de amor dele, que é o objeto de amor de toda criança, que é a mãe, não o ama. E agora essa mãe tem um outro objeto de amor que não é ele. Então, ele transfere boa parte do ódio dele para a irmã, né? É interessante assim, né, só pontuando, aproveitando essa parte, né, você falou da questão da diferença, né, de um filho para o outro, né? Aí a psicanálise vai explicar muito bem isso. A forma como eu desejo um filho é diferente que eu desejo o outro, como você falou, pontuou bem. Como eu era antes, eu não sou a mesma pessoa hoje. Então, os meus desejos são diferentes, né? Em relação ao filho, né? A ser mãe em tal período é diferente de ser mãe em outro período. Então, isso é bem importante pontuar essa parte, né? Que a gente, às vezes, os pais falam assim, mas eu criei meus filhos do mesmo jeito e eles foram...
de um jeito, né? Saiu de um jeito, outro de outro, pegou um caminho, Pois enfim. É importante a gente saber que existe essa diferença do desejo da mãe, do desejo do pai, e isso vai influenciar no comportamento desse filho e dessa filha. Né? Só para pontuar, né? Não, sim, bem colocado. É bem colocado a situação, é bem pertinente, porque os pais costumam muito falar isso. Ah, mas eu criei você e seu irmão igual, seu filho, seu irmão foi para a faculdade, teve sucesso, você não fez nada da vida. Aí alguém precisa tirar essa pessoa do mundo de Alice e falar, não, você não criou a gente igual. A gente nasceu da mesma mãe, às vezes do mesmo pai, mas a criação foi diferente. Por exemplo, eu sou da geração cringe e eu tenho irmão que é da geração zenho. Então, tipo, não é a mesma coisa. Então não é a mesma coisa, né? São épocas diferentes, às vezes realidades financeiras diferentes, realidades emocionais diferentes, e o filme também traz isso de uma forma bem nítida, né? Então, no caso da menina, a Eva não teve depressão pós-parto, mas no caso do Kevin ela teve. Mas aí o Kevin não faz essa leitura até porque também ele é um adolescente, né? Então ele passou por toda essa infância sem o amor que ele esperava dos pais, porque o pai também não ama, o pai também faz de conta que acontece. Então ele passou essa infância toda dessa forma, ele vê chegar uma irmã que é amada, que tem atenção, que é fofa, que é a fadinha da família, e aí isso inflama mais o Kevin, né? E tudo que o Kevin faz, desde a infância, é muito direcionado para a mãe. O pai é manipulado, o Kevin manipula o pai. Então ele fala, o que é que o Kevin pensa? O pai é um bobo da corte. Um dia ele chega e fala, e aí, filhão, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo ótimo. Então ele volta toda a energia dele, principalmente insatisfação, para a mãe. E não que ele gostasse desse pai. Ele não gosta desse pai, e no desfecho do filme a gente vê que ele não gosta do pai. Mas ele direciona toda a energia dele, que ele tem, da raiva, né, da indignação pela falta de amor, para a mãe. Então tudo é para esta mãe, para passear, né? E você vê que ela faz aquilo por uma obrigação. Então ela leva ele no golfe, depois ela leva ele, faz um itinerário, né? Ela leva ele para casa e leva no restaurante, e porque ele é um adolescente bem... Os adolescentes, né, têm uma facilidade maior de colocar que está insatisfeito. Então, assim, ele acaba com aquela coisa ali no restaurante. Ele fala, e agora a gente vai fazer o quê? Vai conversar e fingir que está tudo bem? Era isso que ele estava gritando. A gente vai fingir que está tudo bem, que a vida inteira você não me deu amor, agora você quer bancar a mãezinha, a boa mãezinha, que a gente sai e janta, e ansiedade para acabar e mesmo cumprir tabela, né? Para dizer que eu levei. Né? É como um pai, uma mãe que tira uma foto de um filho no aniversário e põe na rede social e diz, tô fazendo aqui, aí tá vendo o que eu fiz? Mas aquilo é importante até certo ponto. O mais importante é o que de fato, quanto você se doa para esse filho e o quanto que ele sente esse amor chegar nele. E o Kevin não sentia o amor chegar nele de jeito nenhum, né? E de fato a Eva não conseguia transmitir isso para o Kevin. E aí o Kevin sim, ele tem comportamentos sociopatas, né? Isso é claro. Por isso, a mãe tem medo dele também, o pai também fica todo cheio de dedos, né, para conversar com ele. Aquele ato com a irmã. É importante. Faz aquele ato com a irmã, né, do olho, do acidente. A família não consegue conversar com ele sobre a barbaridade que ele fez com a irmã. E ele ainda simula, né, aquela situação bizarra comendo aquela fruta. E vamos seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Aquilo é bizarro. Demais. Mas você falou em relação à questão da cena, né, que ele está mastigando, né, como se fosse uma simulação do olho da irmã. E a tendência dele, à medida que o tempo vai passando, é ter mais atitudes perversas, né? Então, isso cada vez mais fica caracterizado uma psicopatia, nessa coisa, né? O que um psicopata ou um sociopata ele tem de marca maior? Ele não tem culpa, né? E não tem senso de culpa e remorso. Então ele vai fazendo as coisas e ele tem prazer, né? Desse lado perverso.
Então ele vai cada vez mais, né, o filme vai passando e isso vai aparecendo mais, seja com a mãe, né, seja com alguns pontos que ele fala, que ele, né, enfim, né, a questão do... Tem até o bichinho também sobra nessa história também. Né? Então, o bichinho foi o de menos, se a gente for ver. Pois é. Então, assim, é um filme, né, que a gente vai analisando ponto por ponto, personagem por personagem, e o interessante é que existe uma cena onde a mãe, de fato, ela perde essa paciência e aí empurra, né, o Kevin, né? Na verdade, ele provoca uma vez, provoca a segunda, aí na segunda essa mãe ela acaba empurrando e da parte dele ele não sente dor, ele não expressa a dor ali, ele simplesmente olha para a mãe e ele responde, aí ela olha aquilo e quase dizendo assim, né, quase se desculpando, né, por causa disso. Mas ali foi talvez o único momento, talvez, que ele talvez tenha sentido mais essa mãe. Isso ele vai confirmar depois, né, quase já no final do filme, né, que ele fala que foi a única vez que, mais ou menos, em outras palavras, sentiu a mãe, ou sentiu que talvez que a mãe amasse ele, alguma coisa nessa direção. Ele fala que pelo menos ele sentiu alguma coisa vindo dela. Que pelo menos ele sentiu. Então imagina uma criança, né, um adolescente. E isso acontece muito no dia a dia. Muito mais do que o que a gente imagina. Crianças que estão sempre provocando os seus pais, até que seus pais batam neles. E os pais, alguns são manipulados e desce uma madeira na criança. E a criança provoca e pau de novo na criança. Mas ele gosta de apanhar. Mas se seu filho gosta de apanhar, abre o olho. Tem algum problema aí. Porque nenhum ser humano no seu estado não vai gostar de apanhar do seu pai ou da sua mãe. Se seu filho está gostando de apanhar de você, é porque ele não está tendo outras coisas que ele deveria ter. Muito provavelmente. Né? Então a gente tem que abrir o olho para isso. É verdade. O interessante é que nessa ele vai para o médico, tudo, e quando ele volta, o pai pergunta o que é isso, né? O que aconteceu com você? E ele inventa uma história que ele mesmo caiu sozinho. Ele protege a mãe, né? É isso. Então, tem essa relação aí, né, com a mãe, né? Apesar do pai ali, a mãe aparentemente estaria na vantagem, né? E como você falou, né? No final do filme fica claro o quanto ele tem uma tendência mais para essa mãe. De fato, sim, não amava esse pai. Então, esse contexto... Sim. Inclusive, quando chega a parte, né, do ataque à escola, que o Kevin, a gente não tem como não dar spoiler aqui, gente, né, para quem não assistiu, não tem como. Mas no final o Kevin ele comete um atentado contra a escola, né, que ele estuda. E ele mata vários colegas de escola. Mas o interessante é que ele mata esses colegas de escola com as flechas que o pai deu, o pai desavisado, desatento, que não percebe nada, que finge que é pai. Mas essas flechas têm um significado muito maior. A única vez que mostra a Eva contando uma história para o Kevin dormir, que é justamente quando ele ficou machucado, que ela voltou para casa e dá carinho para ele, aquela coisa toda. Ela conta a história, né, desse arqueiro. E, inclusive, o número de flechas que usa é o mesmo número de flecha que ele usa na escola para matar os colegas. Tudo aquilo, ou seja, nessa parte do filme, para mim, fica muito claro, bem amarrado, o quanto que a questão ali é com a mãe. O Kevin, o pai, a irmã, a sociedade, para ele não estava nem aí. É com a mãe. E ele faz esse ataque porque ele sabe que seria uma forma de atingir ela. Né? Atingir, cercar o mundo dela. Porque ele, além de matar os colegas de escola, ele também
mata o pai e mata a irmã. Então, só sobra uma coisa ali para Eva, o Kevin. Não sobra sociedade, não sobra mais vida profissional, porque foi acabada, não tem mais marido, não tem mais outra filha, a filha amada que ela teve. Só sobra o Kevin. E agora? E ela aí é bem interessante que no início do filme, né, tem a questão da questão do tomate, né, a cor vermelha, que representa tudo isso, né, essa tragédia. E existe um dado momento do filme que a casa dela está manchada de vermelho e ela está o tempo todo querendo limpar, né, e aquele esforço, né, para poder limpar. Então esse esforço na verdade, é o mesmo esforço da mente, da memória que ela quer apagar, ela não quer, ela quer, de fato, ou não lembrar, ou realmente não ter vivido isso, né? Ou então, lidar com o sentimento de culpa, né? Que ela fica nessa coisa, será que eu fui uma boa mãe, eu fui uma mãe ruim? Então, isso ela lida o tempo todo, né? Ela se flagela, né? O tempo todo ela se flagelando, desde o início do filme. Com o tomate, a tinta que jogam na casa dela, que ela poderia remover de uma outra forma, mas ela remove de uma forma que para ela é bem dolorida, é bem cansativa, é demorada. Então é como se ela estivesse se infringindo uma punição, porque assim, ela além de ter o sentimento de culpa de não ter sido uma boa mãe para o Kevin, ela tem o sentimento de culpa da dor que ela causou às outras mães através do Kevin. Né? Sim. Tanto então, é que ela na hora que a mulher quebra os ovos dela. Ela não quer nem cruzar com essas pessoas, né? Com essas mães. Ela foge, né? Como se ter a presença, né? Cruzar relembrar, ou então ter a possibilidade de uma acusação que venha, né? Que aconteceu isso também, né? Algumas acusações e bem pesada, né? Então, sim. A cena dos ovos, por exemplo, é bem forte. Ela come os ovos com a casca que as mães que encontraram com ela no mercado quebram. E ela come aqueles ovos daquela forma como uma forma de se punir. Eu mereço passar por isso. Eu sou a responsável por isso. Então, tudo que elas fizeram é a mãe, tem uma mãe que dá uma tapa no rosto dela também. Ela tá ali, depois de tudo que acontece, ela só vai viver para o Kevin. E para pagar, para se flagelar por conta da enorme culpa que ela sentia por ser a mãe do Kevin. Basicamente. E ela tá o tempo todo buscando, né, a razão pelo que ele, né, o motivo que ele fez tudo isso, né? O porquê você, né? Isso na mente dela, né? Só um dado momento que ela expressa isso para até o próprio Kevin, né? O motivo, por quê? Isso. É uma das partes mais marcantes do filme, pelo menos para mim, quando assisti da primeira vez. Para mim, é uma parte que eu chego a me arrepiei quando ele responde para ela, porque quando ela questiona para ele, né? Por quê? Já tinha se passado um tempo ele na prisão. Ela pergunta por quê, ele fala assim, você não sabe? E aí ele pensa e diz, eu pensei que você soubesse. E aí naquela hora ele também cai na real que ela também não sabia. Ela também não entendia que aquilo tudo, porque na cabeça dele, todo o troco que ele dava para ela, todo o terrorismo, era um jogo consciente. Era um jogo consciente. Conscientemente ela dizia, não vou te dar amor, ele dizia, eu também vou aterrorizar a sua vida. Mas naquele momento, ele entende que ela não era proposital. A falta de amor, ela não conseguia dar amor para ele, não era proposital. É porque ela passou por um processo de depressão, foi porque ela passou por várias questões, ela não conseguia. Então ela acha, inclusive, que o comportamento dele é injustificado. Então por que isso? E naquele momento ele entende. E é justamente quando ela abraça ele pela primeira vez de verdade.
sim. E essa coisa do questionar, né, a questão, né, o se culpar, eu acredito que ou muitas mães ou muitos pais, em alguns momentos, eles possam ter esse questionamento. Será que ou estou sendo, ou eu fui uma boa mãe, um bom pai? Né? E esse sentimento de culpa faz com que no filme fica bem claro isso, o sentimento de culpa faz com que o ser permissivo apareça com maior frequência, que é a questão do sentimento de culpa. Então, esse nível de quanto maior a culpa, mais permissivo, né, tem a chance desse pai, dessa mãe, né, ou talvez qualquer um de nós em relação a alguma situação, aparecer essa questão da permissão, né? Permissividade. Sim. Então, esse filme mostra isso e o quanto ela fica ali, né? A mãe fica sempre ali trazendo isso, né? E ela toma remédio, inclusive até o Kevin, de forma escondida, também tomava o remédio dela. Né? Isso é interessante, que em algum momento eles conversam sobre isso, em relação como ele lidava com a vida, com a forma que ele estava, porque Kevin ele não tinha amizades, né? Ele estava a maior parte do tempo sozinho, o tempo todo ali, então ele também tinha que lidar com algumas coisas ali sozinho, né? Então, é bem interessante trazer isso. E baseado nisso, esse filme também traz a questão da toxina das relações familiares. O que seria, o que eu estou chamando de toxina das relações familiares? É a questão da superproteção e controle, né? Esse elemento, né? O super proteger, né? O controle, controlar, ou não controlar. A falta de comunicação e o limite, né? A falta de comunicação gera algumas toxinas nessas relações familiares. A questão, em alguns momentos, dependência de drogas também pode vir a acontecer, né? E não que esse filme, né, traga, mas eu estou dizendo assim, o contexto, quando você pai, você mãe, não está atento, não está inserido de uma forma mais ativa, como pai, como mãe, né, pode acontecer isso. Isso pode virar uma toxina nessa relação familiar. E a questão da violência verbal e também a física, que pode, né, acontecer também. Então, tudo isso faz com que, nesse contexto familiar, crie relações de toxina, né, tóxicas ali. Então, é uma das formas que esse filme também pode vir a refletir esses pontos também. Sim. Então, é interessante. E algumas coisas que eu acho importante a gente ressaltar aqui, porque quem está assistindo a live, né, quem for assistir depois, vai entender. Porque a gente pensa assim, a gente falou aqui do filme, né, precisamos falar sobre o Kevin, tudo que aconteceu, e aí você deve estar se perguntando, sim, Simone, sim, Whindersson, e quando a mulher tem depressão pós-parto, e quando eu tenho um filho assim, o que é que eu faço? É culpa da Eva não ter conseguido amar o filho? Não. Quando a mulher tem depressão pós-parto, gente, ela precisa ser ajudada, tá? Precisa ser orientada a buscar ajuda. Porque quando ela tem um acompanhamento psicológico, quando ela entende pelo que ela está passando, ela também tem uma orientação de como agir, né, para lidar melhor com aquela situação. Porque quando você não sabe como lidar, não entende o que está acontecendo, não tem. E aí, Simone, já passei por depressão pós-parto, mas não tive ajuda, meu filho está lá com 3, 4 anos, meu filho é um terrorista, meu filho faz tudo errado, né, é maldoso. E aí, a mesma coisa, busca ajuda, gente. Em qualquer momento da vida, nós seres humanos, nós somos seres sociais. Então, assim, em qualquer momento que a gente sente dificuldade, que a gente não está conseguindo dar conta da situação, a gente tem que pedir ajuda. Seja com o bebê na barriga, seja com a criança nascida, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja na velhice. Não importa.
tá? O único erro que eu aponto para a Eva ali é não ter buscado ajuda, né? E aí sim, ela sente todo esse sentimento de culpa, toda aquela coisa que, querendo ou não, quem era a mãe de Kevin era ela. Se Kevin tivesse criado a cura do câncer, ela seria a mãe de Kevin, o criador da cura do câncer. Mas Kevin matou vários colegas na escola. Ela é a mãe do Kevin. Então, assim, não tem para onde correr. Então, buscar ajuda quando a gente sentir que precisa. Para os pais, desenvolver a função de pai. Porque se aquele pai prestasse mais atenção, ele talvez pudesse ter ajudado mais Eva e ajudado a própria família dele. Mas ele não prestava atenção. Ele sempre estava ocupado no trabalho, quando chegava, ele fingia que falava com os filhos, que conhecia os filhos, mas ele não conhecia, não desempenhava essa função. Então ele também tinha uma grande responsabilidade no que o Kevin se tornou, e ele também pagou caro, ele pagou com a própria vida, né? A Eva foi escolhida pelo Kevin para não morrer, porque ele queria que ela ficasse viva com ele e sofresse tudo que ia acontecer depois, né? E por isso ela fica viva. Mas é aquela coisa, ninguém é culpado por ter um transtorno psíquico durante um tempo na sua vida, que aconteceu alguma coisa. A gente não é culpado, a gente não controla essas coisas. Mas a gente precisa ter consciência. Se eu estou passando por isso, eu preciso buscar ajuda. Se eu vejo alguém que está passando por isso, como é que eu ajudo? Orientando essa pessoa a buscar ajuda. Porque às vezes a gente mesmo não sabe como ajudar. Mas orientando a pessoa a buscar ajuda. Que se ela tivesse buscado, talvez o desfecho fosse outro, né? Talvez o Kevin ainda ia ter problema se buscar ajuda, né? Não sai por aí matando todo mundo, nem se matando, mas busca outros caminhos de lidar com as coisas que aconteceram na sua vida. Então, acho que isso tem que ficar bem claro. E o Kevin traz uma frase, né? Assim, ele fala assim, não se gosta de uma coisa por estar acostumado. Aí ele pergunta, você está acostumado comigo? Né? Essa coisa do acostumar, né? Na visão dele, a mãe dele se acostumou, mas mesmo assim o se acostumar não é garantia de gostar ali. Exatamente. Na percepção dele. Então, tanto a mãe nessa busca desse estímulo, né, com esse filho, e esse filho em relação de algum jeito, né, buscando, seja afrontando, né, desafiando essa mãe de um jeito ou de outro, não sei se é exatamente buscando, mas existe essa relação, desse jeito mesmo, mas existe uma relação, né, porque se a gente for literalmente na questão do sociopata, né, ele não cria essa empatia, ele não tem essa empatia, ele não cria vínculos, né? Então tem esse dado. Então esse filme traz esse contexto, né, familiar, e a gente está atento, você mãe, você pai, ou, né, tio, tia, avô, avó, ficar atento a esse comportamento da criança, do adolescente, e a necessidade de estar mais presente. Né, de estar, quando digo mais presente, não é fisicamente, mas de atitude, que é importante, que a disciplina, que os limites para essa criança possa acontecer, para que algo pior, né, nesse filme ficou claro isso, algo pior não venha acontecer. Então, assim, é bem interessante a gente estar pontuando o que foi dito aqui. E a gente vai se encaminhando, né, para a questão das considerações finais. O que você quiser pontuar, né, e trazer a questão de um aprendizado final, se sinta à vontade, Simone. Sim, esse filme ele traz vários aprendizados, né? Mas como a gente sempre tem o hábito de pontuar 3, eu vou fazer isso. Vamos seguir a regra. Eu acho que um dos aprendizados que todos nós podemos tirar do filme é: ninguém escolhe ter um transtorno psíquico, gente. Ninguém escolhe. Ninguém escolhe ter depressão, ninguém escolhe ter ansiedade, ninguém escolhe ter nada disso, tá? Então, a gente tem que ser compreensivo e temos que ser solidários com pessoas que estão passando por isso, seja mãe, seja adolescente, seja quem for. Segundo, nenhum remédio cura a falta de amor. Nenhum remédio. Nenhum remédio vai curar
problemas emocionais. São apenas paliativos, tá? Só para você ir vivendo. Mas problemas emocionais precisam ser resolvidos, precisam ser conversados, precisam ser dialogados, precisam ser resolvidos, tá? Então, isso para mim é um aprendizado que é para a vida, né? E outro aprendizado enorme que a gente pode tirar desse filme, dentre vários outros, né? É que a relação mãe e filho é extremamente importante na vida de uma pessoa. Isso é indiscutível. O Freud já fala sobre isso, né? O Freud escancara sobre isso e tem razão de escancarar. Boa parte daquilo que nós somos, nossas figuras de amor principal, mãe e pai, de alguma forma. Então, a gente não pode negligenciar essas relações, abandonar essas relações, não levar em consideração. Eu sou psicóloga clínica, eu atendo muita adolescente, gente, e é unânime. A maior parte dos adolescentes que se dizem que a sociedade diz que é problemático, os pais e tudo, quando chega lá a questão é a relação com a mãe, a relação com o pai, a relação com a família. É isso que a pessoa quer ser visto, quer ser olhado, sabe, de verdade, quer ser escutado, quer ser importante, quer ser amado, né? Então, você falou aí, por exemplo, isso da questão da permissividade. Então, muitos pais, por exemplo, eles levam muito tempo na rua trabalhando para dar um padrão de vida melhor para os seus filhos. E isso cria neles um sentimento de culpa de não estar presente. Então, eles tentam, por exemplo, suprir isso, dando muitas coisas materiais e passando a mão pelas coisas erradas que o filho faz. E assim, quem ama, educa. Quem ama, disciplina. E também dá amor. Né? Então, não adianta eu querer achar que porque meu filho tem um celular bom, notebook, estuda na escola particular, que ele tem tudo. Não, ele não tem tudo. Isso não é tudo. Isso são coisas materiais, tá? O tudo maior que seu filho pode ter é o seu amor, é o seu tempo, é a sua dedicação. As demais coisas vão acrescentar. Mas o que vai constituir a personalidade dele, o caráter, o temperamento, é a relação que ele desenvolve com a mãe, com o pai, com os familiares no geral, e aí ele estende isso para a sociedade. Se for boas, a sociedade vai ter um presente, vai ter um amor de pessoas. Se não for boa, como a de Kevin, a sociedade também vai pagar por isso, de alguma forma. Então, acho que esses são os maiores aprendizados que eu poderia citar aqui. São pesados, mas faz parte. Então, assim, só enfatizando a questão da importância do dar limite. Né? Esse aprendizado maior, com certeza, porque às vezes, como você falou, os pais, né, estão o tempo todo fora, né, uma série de situações que esses pais se culpam, e no momento de dar limite, que é a parte chata da coisa, que a criança não gosta, o filho não gosta, e acha que aquilo, de uma certa forma, não vai fazer bem a criança, ela vai se sentir mal, e vai, não sei se afetar a questão da autoestima, enfim. Mas o fato é quando o pai ou a mãe dá esse limite, a criança gosta disso, né? Apesar, talvez, da birra aparente que faça naquele momento por ouvir o não, mas é algo que é preciso. E quando os pais dão esse limite, a criança internamente, inconsciente, diz: minha mãe e meu pai me amam, porque eles se importam comigo. O fato de você ir na direção de corrigir, né, disciplinar, ele está dizendo assim: pô, meu pai e minha mãe se importam comigo, me amam. Então é essa mensagem que chega para a criança. Então, você pai, você mãe, não hesite em dar essa disciplina, porque é essa mensagem. Meu pai se importa, né? Meu pai e minha mãe se importa, meu pai e minha mãe me amam. Então, assim, esse é um dos aprendizados. Outra é a questão, o quanto a gente precisa estar atento à questão em relação às atividades, né, das crianças, dos adolescentes, em relação a jogos, né? Hoje, por causa do todo o processo da pandemia, esse nível de internet, esse nível de jogos
foi muito maior e a necessidade de realmente estar mais atento a isso. E para isso que talvez um momento de diálogo, um momento de comunicação de uma forma mais frequente, né, acompanhar, se importar, se interessar pelo que os seus filhos, né, possam estar fazendo, que além de o se importar, se interessar, faz com que crie, né, como eu falei, o se importar é se amar. A questão, meu pai se interessa pelo que eu faço. Então, dependendo da forma como esse pai e essa mãe cheguem, né, essa abordagem pode ser algo muito bom para essa relação. Então, às vezes, os pais não têm a forma como chega, às vezes, talvez até, não sei, invasiva ou impor, né, algumas coisas, né, criar esse elo de respeito e com limites, que é importante. E o outro aprendizado é essa coisa de se perdoar. Eu vejo que essa mãe, ela precisava, né, ter esse contato com se perdoar, porque ela sempre virava e mexia em relação ao passado. Ela precisa, essa coisa da gente, né, não se culpar tanto em relação a algumas coisas que acontecem com a gente. E se perdoar, né? E no caso dela, até, né, esse ponto de culpa, talvez ela foi a mais, né? Mas a gente vê a situação e pode, de alguma forma, eu penso nisso, né? Desse perdão, o se perdoar. Seja em que situação for, que você se perdoe, não fique nessa conexão com esse passado, que você possa, de fato, desconectar do passado e vivenciar da melhor forma de hoje para frente. Então esse foi também um aprendizado, o que me faz pensar em relação a essa mãe, que o tempo todo ela está se sentindo culpada. Então, e aproveitar o momento, agradecer a Simone, né, imensamente, novamente por aceitar o convite, e, né, já fazendo a questão, sigo a Simone também, né, a profissional, ela desenvolve um trabalho bacana na clínica, inclusive ela atende, né, presencial também, e ela atende criança também, Simone? Criança, adolescente e adulto, né? Então, assim, e aproveitar também falar da questão do canal, né, do YouTube, o Whindersson Moraes Coach. Quem não se inscreveu, se inscreva, curta, né? E rumo a esses 1000 inscritos. Amanhã também vai ter um grande evento, né, um encontro de empreendedores, também para você que tá sendo desafiador a internet, ou então você já está, mas você quer talvez se desenvolver mais. Você vê que você pode ir além do que você tem mostrado, tem feito. Pode ser uma oportunidade de você ver coisas que até então você não viu e também se expandir por outras redes sociais. Que seja uma oportunidade, né? Esteja amanhã, nesse mesmo horário. Eu vou estar junto com a Marta, Isabel e também a Sandra, né? nesse encontro. Né? Então, o convite, né, para todos. E eu passo a fala para a Simone, para ela poder falar, né? O que você quiser falar. Eu quero, só dando um adendo do que você falou no final, o terceiro aprendizado, você falou da questão do perdão com a Eva, mas eu concordo, mas no caso da Eva era bem difícil, porque o passado estava presente. Porque, querendo ou não, ela se encontrava com as pessoas que perderam os filhos, com um rapaz que ficou deficiente. Então, era muito difícil para a Eva se desvincular desse passado, que a filha e o marido morreram, e o filho estava na prisão. Para a Eva era bem pesado. Para ela realmente é uma caminhada longa. Uma longa caminhada para ela conseguir chegar lá. Uhum. Sim. Então, quero agradecer a presença de todos que participaram da live com a gente. Né? A gente fica muito feliz de ter vocês aqui, poder contribuir. Tá bom? Essa live vai ficar gravada dessa vez, né, Whindersson? Então, vocês poderão acessar lá depois. Tá bom? E quem quiser me seguir, segue aí, é Simone Salles Psi. Faz um trabalho belíssimo. Trabalho na clínica, como o Whindersson falou, trabalho com criança a partir de 6 anos, criança, adolescentes e adultos, tá bom? Então,
Vão lá na minha página e dá uma bisoiada lá, ver o que é que eu estou fazendo. E a gente se encontra aqui mês que vem novamente. Né? Pronto. Mais uma vez, né? Gratidão, né? E que a gente possa realmente pegar esses aprendizados, compartilhar essa live para mais pessoas, né? Que se faz sentido para você ou para alguém que você conhece, compartilhe. E gratidão, parabéns a todos, poderiam estar em outro lugar, escolheram estar aqui. E realmente até amanhã também, né? Amanhã, né, é uma alegria para mim também. Valeu, Sim. obrigado, Simone. Boa noite a todos. Gratidão.